Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: é tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espírito maligno, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos orar mais um momento? Senhor, nós te damos graça, Deus, por esse momento na sua casa. Te damos graça por esse ano que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu, e por estarmos aqui nessa noite reunidos, ó Deus. Peço que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e que apesar de mim, que o seu povo seja alimentado pelo seu evangelho essa noite, ó Deus. Que haja salvação nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao último domingo do ano. Acabou o ano, né, irmãos? Daqui poucas horas, 2020 vai estar ele batendo na porta da gente. E como de costume, sempre que se encerra um ano e vai se iniciar outro, o que vem junto com um ano novo? Expectativas. Nós criamos expectativas. Nós começamos a fazer projetos, começamos a pensar em coisas que nós precisamos fazer de maneira diferente nesse ano que passou. Algumas pessoas vão dizer que essa época do ano é onde as nossas esperanças são renovadas. Enfim, o início de um novo ano, ele é sempre carregado de expectativas. Sejam elas ler mais, fazer um pé de meia. Nós projetamos coisas. Algumas pessoas até fazem algumas listas de itens para cumprir no ano que se inicia, né? Alguns pensam em casar, outros pensam em ter filhos, ser mais organizado, não deixar mais as coisas para depois. Aquele item que eu acho que está na lista de 98% das pessoas, emagrecer, né? Todos nós, a grande maioria das pessoas, tem essa expectativa. Ficar menos em redes sociais, passar mais tempo com a nossa família. Nós, quando iniciamos um novo ciclo, um novo ano, nós traçamos algumas metas, fazemos alguns planos, e isso vem com as expectativas que nós temos. É natural, as pessoas que não projetam algo para um ano que se inicia, eu acho que são poucas que não fazem isso. Eu acho que todos aqui pensam em o que precisam melhorar, coisas novas a fazer no próximo ano. Mas o ano que está encerrando, um dia foi o ano de expectativas também. O ano de 2019, que se encerra daqui a algumas horas, também foi um ano que um dia se iniciou, que um dia nós traçamos metas, planos, tivemos expectativas inúmeras por esse ano que está terminando agora. E talvez você pare agora e olhe para esse ano que está chegando ao fim e veja que muitas de suas expectativas não foram atendidas. Muitas das coisas que você planejou, você não conseguiu fazer. Algumas coisas que você esperava que acontecessem, não aconteceram. Isso é comum, talvez o início de um namoro, talvez um casamento, talvez um filho, talvez um emprego novo, talvez a cura de uma doença, talvez uma pessoa que você gostaria que estivesse com você aqui essa noite e não está. Nós planejamos esse ano que também está terminando. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, e nós vamos falar um pouco sobre ele, nós vamos ver que algumas expectativas que nós temos e não são atendidas geram alguma frustração em nós. Quando são expectativas que nós
projetamos ou esperamos que aconteça e elas não acontecem, e isso gera uma frustração em nós em algum momento. Nós nos sentimos impotentes, nos sentimos incapazes, nos sentimos abandonados, dependendo da expectativa que for. Mas o que nós vamos ver nessa noite é que quando a expectativa é depositada em Cristo, independente de qualquer situação, nós podemos descansar. Eu dividi esse texto em 2 pontos, e o primeiro ponto é que expectativas erradas geram frustrações. Do verso 18 ao 19 diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Nessa porção do texto, irmãos, nós vamos ver que João Batista, ele vai enviar 2 de seus discípulos para perguntar se Jesus realmente era o Messias que eles esperavam. Se Jesus era aquele que João falava no deserto que viria. E o texto nos diz que os discípulos contaram algumas coisas para João que talvez tenham sido o gatilho, a faísca para que João pedisse para que eles fossem perguntar. Mas que coisas foram essas que os discípulos de João o contaram? Alguns versículos anteriores, no capítulo 7 mesmo, nós vamos ver o relato de Jesus ressuscitando o filho de uma viúva na cidade de Naim. Então, muito provavelmente, os discípulos ouviram esse acontecimento e contaram para João. Agora, irmãos, vamos imaginar nós. Imagina, nós pregamos um Cristo que viria para libertar um povo, e nós vamos ouvir que esse Jesus, esse Cristo, estava ressuscitando pessoas. Mas eu olho para mim e eu estou preso. Então João, vendo tudo aquilo, pensou: será que é ele mesmo? E João estava preso aqui porque ele tinha denunciado Herodes, que ele estava se relacionando com a mulher de seu irmão. E ele foi preso por conta disso. Então João se viu na cadeia e ficou em dúvidas. Ficou em dúvidas. Por quê, irmãos? Nós precisamos lembrar qual que era a visão que o judeu tinha do Messias que viria. Os judeus esperavam que o Messias que viria seria um rei político, um rei terreno, que chegaria com um grande exército, que derrotaria Roma, que traria prosperidade ao povo. Era esse tipo de Messias que eles esperavam. Mas Jesus não veio como um rei político, cheio de glamour, em carruagens, não. Jesus nasceu numa família simples, Jesus foi carpinteiro, e ele não veio com um exército, ele veio com 12 homens, alguns pescadores, um cobrador de impostos. Então a expectativa dos judeus em relação ao Messias estava confusa nesse momento. E nós podemos imaginar, mas como que João Batista, teve dúvidas disso? Alguns teólogos vão dizer que a dúvida não era de João, vão dizer que a dúvida era dos discípulos de João, e como um bom mestre, João enviou seus discípulos para que eles mesmos descobrissem isso. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos ver Jesus falando: vão e digam a João o que vocês viram e ouviram. Para nós entendermos e nos situarmos no texto, entendermos como que João via Jesus, nós vamos ver que João já tinha reconhecido Jesus como o Cordeiro de Deus. João já tinha reconhecido isso. Olha o que diz em João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, no versículo 32, ele diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. No versículo 34, eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No versículo 36, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Como pode uma pessoa que viu e testemunhou ainda ter dúvidas? Talvez nós pensamos aqui, falamos assim: João está vacilando, a fé dele é vacilante. João não cria tanto assim, será?
isso nos mostra, irmão, que o fato de nós estarmos em uma igreja, participarmos dos cultos, lermos as escrituras, cantarmos, nos reunirmos como irmãos, não vai impedir que nós tenhamos expectativas erradas em relação a Deus. O fato de você vir aos cultos, estar na igreja, ter comunhão com seus irmãos, não vai impedir que você tenha, em algum momento da sua vida, uma expectativa errada sobre Deus. Talvez isso seja um reflexo dos nossos dias. Essa questão das expectativas erradas. Dias em que as expectativas, elas tomam todos os nossos pensamentos. Expectativas muitas vezes erradas vão gerar grandes frustrações em nós. Expectativas essas que muitas vezes nós quase sempre lançamos sobre coisas que são falíveis e passageiras. Isso passa pela visão de mundo que as pessoas têm, pela visão de mundo que nós temos muitas vezes. Quando achamos, por exemplo, que o problema da nossa sociedade é uma questão política, uma questão social, uma questão educacional, e nós depositamos a expectativa da melhora da nossa sociedade na redenção dessas coisas, quando nós imaginamos que quando nós tivermos um governo político bom, um sistema educacional bom, nós teremos a redenção, nós estamos praticamente anulando Cristo. Nós estamos dizendo que nós precisamos, para ter paz, que nós tenhamos um sistema político justo e um sistema educacional bom. Quando nós depositamos a expectativa da nossa redenção na melhora dessas coisas, nós estamos excluindo Cristo da nossa redenção. É isso que nós muitas vezes fazemos. E se nós depositarmos as nossas expectativas em coisas que são falíveis, passageiras, humanas, certamente nós nos frustraremos. Nós nos sentiremos frustrados. Temos que esperar um governo justo? Sim. Nós temos que desejar uma educação de qualidade? Claro que nós temos. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Essas coisas são fundamentais. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que a nossa esperança de redenção está nessas coisas. Nós não podemos imaginar que a redenção que nos trará paz estão em fatores humanos, aonde o homem precisa ter uma ação para que aquilo transcorra e corra bem. Nós devemos desejar um governo justo e um sistema educacional bom. Isso é legítimo. Mas não podemos achar que a redenção da humanidade, a redenção ou a melhora do nosso país está simplesmente nessas coisas. Todas essas expectativas que são equivocadas, que nós, quanto seres humanos falíveis, temos e teremos ao longo da vida, elas vão causar danos enormes na vida de uma pessoa. Por quê? A frustração, algumas vezes, ela leva ao desespero e leva à descrença de que as coisas algum dia possam melhorar de fato. Quem nunca aqui se decepcionou com alguém? Você deposita a expectativa numa pessoa. Se você é patrão, por exemplo, você deposita sua expectativa no funcionário. Você ensina, investe nele, paga um curso para ele se qualificar, e amanhã ou depois ele se torna um funcionário que não te respeita, que não trabalha direito e até rouba. Dificilmente esse patrão ele vai acreditar em um outro funcionário novamente. A decepção ela gera uma frustração que causa danos terríveis. Nós vamos ver pais que criam a expectativa que seus filhos sejam perfeitos, que tirem as melhores notas na escola, e que quando isso não ocorre, os pais se frustram. Ou na ânsia de que exista perfeição plena nos seus filhos, muitas vezes não os corrigem, não aceitam que seus filhos são pecadores. É errado nós queremos que os nossos filhos tirem as notas melhores na escola? Não. Nós queremos que os nossos filhos se dediquem, sejam bons alunos, se formem, tenham um bom futuro. Mas o fato de uma vez ou outra o seu filho não atingir uma boa nota não é um motivo de frustração.
Porque o seu filho é falho. O fato de você achar que o seu filho é perfeito, que o seu filho não é uma pessoa, uma criança, por exemplo, que desobedece, que desrespeita. O fato de você achar que seu filho é perfeito, que seu filho não tem pecado, isso vai levar você a não corrigir os seus filhos. Então as expectativas que muitas vezes nós depositamos sobre as pessoas que estão à nossa volta nos frustram, porque as pessoas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós temos visto nos nossos dias adolescentes que buscam a perfeição em vários sentidos. Naquilo que é visto, eles querem ser vistos com as melhores roupas, querem estar nos melhores lugares, querem estar com as pessoas mais legais. E se criam expectativas de que a importância do seu existir está nessas coisas. Cria-se a expectativa de um novo ano que se inicia. Será que a minha turma da escola vai ser uma turma legal? Será que eu vou ter um professor que vai pegar menos no meu pé, que vai me deixar conversar mais? Mas eles se esquecem que a escola não é um clube. Você não está ali para se divertir. A sua expectativa no estudo, ela não deve ser uma expectativa errada, no qual é um lugar que você vai para passar o tempo. É um lugar onde que você vai para você aprender, para você entender como que funciona questões que amanhã ou depois podem te proporcionar a entrada numa faculdade, o ingresso em um concurso. A sua expectativa deve estar nessas coisas. Não deve estar se você vai ter mais tempo para conversar ou se o professor vai te cobrar menos. Percebe? Quando nós começamos a olhar as expectativas, as coisas que estão à nossa volta, nós vamos ver que muitas vezes nós desejamos algumas coisas que não são legítimas. São expectativas terrenas, expectativas que só nos satisfazem. São expectativas que são movidas, centradas no meu bem-estar apenas. E muitas vezes no meu estar momentâneo. Não é nem no meu bem-estar futuro, a longo prazo. É no meu bem-estar agora. Quando nós esperamos uma promoção no trabalho, ou um emprego novo, por exemplo. Aquela expectativa de querer ganhar mais, ou ter um status melhor por causa da profissão. Mas que custo, muitas vezes, esse ganhar mais terá? Às vezes nós só pensamos no benefício financeiro ou no benefício que vai nos dar um status. E nós não avaliamos se esse emprego ou essa função glorificará a Deus. Será que eu vou precisar mentir? Será que eu vou precisar enganar os clientes? Nós criamos algumas expectativas que muitas vezes não são legítimas. São expectativas que nós não perguntamos para Deus primeiro. São expectativas que nós criamos, muitas vezes nos esquecemos de Deus. Nós vemos hoje nos nossos dias cada vez mais os casamentos com data de validade. É triste nós dizermos isso. Por quê? Quais são as expectativas em torno do casamento nos dias de hoje? Que nós vemos são pessoas que imaginam que o casamento é como os filmes da Disney. Que o casal se encontra, se casa, acabou o filme e felizes para sempre. Depois que acaba o filme, geralmente no casamento, o filme acaba, sobe as letrinhas e acabou. Só que é aí que começa o casamento, na verdade. A vida 2, ela começa aí. O que vem depois é uma troca. É sacrifício. Assim como Paulo vai citar lá em Efésios 5, que ele usa a figura de Cristo tanto para representar as atribuições do marido, que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E também com a esposa. Quando ele fala da submissão da mulher, é a mesma submissão que Cristo teve com o Pai. E nós vemos que o casamento é uma entrega. Então, se nós tivermos a falsa expectativa que nós nos casamos para que nós sejamos servidos, para que nós sejamos feitos felizes,
para que as pessoas façam as coisas do jeito que nós queremos, nós estaremos fadados ao fracasso no relacionamento. Nós não casamos para que eu seja feliz, só isso. Nós nos casamos para fazer o outro feliz. E isso muitas vezes passa por uma renúncia, por você deixar de fazer alguma coisa que você gosta, para ter mais tempo com a sua família. Às vezes passa por você aprender a fazer coisas que você nunca fez. Muitos homens foram criados, nós sabemos que a nossa cultura brasileira é uma cultura extremamente machista. Então nós somos criados numa cultura onde homens não lavam louça, não lavam banheiro, onde nós vemos que os homens, na maioria das vezes, chegam do trabalho, sentam no sofá e acabou o meu dia, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas o casamento, ele passa por situações onde o homem vai precisar lavar uma louça, vai precisar lavar um banheiro, dar uma limpada na casa. Afinal de contas, a casa também é dele. Ele mora naquela casa também. Então, quando nós entendemos que as expectativas em torno daquilo que nós vivemos, muitas vezes são erradas. E aí, quando nós não nos frustramos, nós frustramos a pessoa que está ao nosso lado. Quando nós depositamos expectativas e esquecemos que a pessoa que divide a vida com a gente também é uma pessoa que tem pecados e tem falhas, que é uma pessoa que erra e que às vezes vai nos machucar. Quando nós esquecemos disso, a nossa capacidade de perdoar se perde. Quando nós esquecemos que a pessoa que divide a vida conosco é uma pessoa que vai errar. Nós criamos uma imagem perfeita daquela pessoa que ela tem que ser do jeito que eu quero que ela seja. E o dia que ela não é do jeito que eu idealizo, e aquilo me frustra de alguma forma, a minha capacidade de perdoar está afetada. Não é errado nós termos expectativas, mas, em certa medida, elas precisam ter um equilíbrio. E nós precisamos saber lidar com as frustrações das expectativas não atendidas. É isso que nós precisamos fazer. E esse erro, irmãos, não se restringe à sociedade, aos filhos, à família. Nós vemos esse erro da expectativa errada também dentro da igreja. Nós temos visto pregadores que vendem uma mensagem que a sua vida nessa terra tem que ser perfeita, 1000 maravilhas. Você não pode ficar doente, você não pode ser pobre, você não pode ser empregado. Nós temos visto pregadores que dizem que você é o ponto fraco de Deus, como se Deus tivesse um ponto fraco. Pregadores que dizem que você tem a borracha para apagar aquilo que Deus escreveu e mudar o plano das coisas. Nós temos visto pregadores que colocam um Deus como servo do homem. Nós temos visto que pessoas que vêm na igreja com uma expectativa errada. Acha que o fato de vir à igreja faz com que Deus tenha a obrigação de te dar coisas que você quer. E não é assim que as coisas funcionam. O Deus que muitas vezes é pregado é um Deus que ele está ali só esperando você pedir e te dar aquilo que você quer. E as pessoas têm vindo na igreja com essa expectativa. As pessoas acham que Cristo morreu na cruz por um carro novo, por um emprego melhor. Jesus não morreu na cruz por isso. Jesus morreu na cruz para que você fosse salvo do inferno. Foi por isso que Cristo morreu. Ele pode fazer todas essas coisas? Lógico que pode. Mas ele é obrigado a fazer essas coisas? Não é. O nosso texto diz que João estava preso. E Deus poderia ter tirado João da prisão? Poderia. Mas era o propósito de Deus tirar João da prisão? Não. Paulo e Silas estavam presos. Deus tirou Paulo e Silas da prisão? Sim. Então por que não tirou João? Porque não era o propósito de Deus. Nós vemos situações que às vezes o homem acha que Deus é obrigado. E a mensagem do Evangelho, ela não é assim, venha a Cristo e fique rico. Venha a Cristo e tenha o melhor emprego. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é se encha de dinheiro, a mensagem do Evangelho é arrependa-se.
A mensagem do Evangelho é negue-se a si mesmo. A mensagem do Evangelho é tome sua cruz e me siga. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que isso não é pregado porque isso não massageia o ego de ninguém. Você pregar que o homem precisa negar a si mesmo, você destrói toda a expectativa terrena e humana que ele tem. A nossa expectativa deve estar em Cristo. Nós devemos buscar um casamento melhor? Devemos. Devemos buscar filhos melhores, empregos melhores? Claro que devemos. Mas a questão é o quanto essa busca glorifica a Deus. Nós estamos fazendo isso para que Deus seja glorificado? Será que todas essas buscas que eu tenho tido, todas as expectativas que eu tenho criado, elas estão de acordo com a palavra de Deus? Será? Será que quando eu olho para os meus planos para 2020, para as coisas que eu espero para o próximo ano, será que todas essas coisas que eu tenho projetado estão de acordo com a palavra de Deus? Será que nós sequer nos perguntamos isso? Se a sua expectativa estiver nessa vida aqui na Terra, com as coisas que você vai viver aqui e ter aqui, certamente você terá dúvidas quanto ao poder e a soberania de Deus. Se a sua expectativa estiver nas coisas dessa terra, certamente você terá dúvidas. Certamente você terá dúvidas sobre a soberania de Deus. Mas se a sua expectativa estiver na eternidade, se a sua expectativa estiver na Nova Jerusalém, nada daquilo que o mundo jogará contra você te deixará frustrado. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Nós vamos ver Jesus dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós vemos Paulo dizendo que nós somos entregues todos os dias à morte como ovelhas ao matadouro. Não parece que nossa vida aqui tem por obrigação ser uma vida tranquila, não é mesmo? Não podemos pensar que a nossa plenitude, a nossa vida perfeita, nosso nível máximo de paz e alegria e satisfação será nessa terra. O próprio Jesus disse isso. Nós teríamos aflições aqui. Jesus não disse que vocês serão bem-sucedidos, vocês terão paz, ninguém vai perseguir vocês. Pelo contrário. Nós seríamos perseguidos em nome dele. E você? Qual que é a expectativa que você tem para o ano que se inicia? Para esse ano que vai se iniciar hoje, daqui a alguns dias. Elas consistem em glorificar a Deus, as suas expectativas? Os seus planos e expectativas têm Jesus no centro? Ou elas excluem a Cristo? Esse é o nosso primeiro ponto, irmãos. As expectativas erradas geram frustrações. O segundo ponto é a resposta para as frustrações. Do verso 20 ao 23 diz o seguinte: E dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: é tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. No primeiro ponto, nós vimos que, embora João tivesse declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus, quando ele se viu preso, teve dúvidas. Muito em decorrência da expectativa que não só ele, mas como os judeus tinham sobre o Messias.
A ideia de um rei político que estabeleceria um governo terreno gerou uma expectativa errada. Mas ao olharmos para o segundo ponto, nós vemos como devemos sanar nossas dúvidas com relação às expectativas não atendidas, às nossas frustrações. João, ele poderia ter ficado com essa dúvida e desistir de vez. Ele poderia ter declarado em seu coração que Jesus não era quem ele esperava, ou que fosse, e teria morrido com isso. João poderia ter feito isso. Nós fazemos isso às vezes, quando as coisas não dão certo. A gente fala, não deu certo, e às vezes a gente não procura nem saber o porquê disso. Não procuramos entender se a nossa expectativa é de fato certa ou errada quando elas se frustram. E a resposta de Jesus, ela não foi um simples sim, diga a João que eu sou aquele que ele esperava. Não foi uma resposta simplista. A resposta de Jesus foi uma resposta que tiraria todas as dúvidas de João, que traria paz e conforto ao coração dele. Talvez se Jesus tivesse só respondido, sim, eu sou aquele que ele esperava. Só isso. Talvez no momento ali, talvez essa resposta fosse suficiente. Mas certamente com essa resposta, e ele ainda preso, alguns dias ele voltaria a ter essa dúvida. E o que Jesus disse aos discípulos no versículo 22 faz todo sentido e respondeu à dúvida de João. E para que isso faça sentido para nós, irmãos, nós precisamos entender um detalhe nisso tudo. Os judeus, eles tinham para si que o Messias se revelaria com milagres messiânicos. Então, assim, os judeus esperavam que viria um Messias, mas como que esse Messias se revelaria? Esse Messias realizaria milagres messiânicos. E aonde estão esses milagres? Estão escritos em Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, que diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e os riachos no deserto. Então os judeus, irmãos, eles acreditavam que o Messias realizaria esses milagres. São os milagres messiânicos que os judeus diziam. E João, como um bom conhecedor das Escrituras, nós vamos ver João citando o profeta Isaías inúmeras vezes, conhecia essa profecia. Então o que Jesus faz, irmãos? Jesus ele não só responde a pergunta de João de uma maneira simples, mas ele mostra aos discípulos de João essas coisas. Porque eles viram Jesus fazendo esses milagres. Então, ao contrário do verso 18, quando provavelmente eles ouviram dizer que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva, agora eles estão vendo. Eles são testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo de fato. Jesus mostrou para eles. E Jesus ainda vai concluir com um alerta. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por que que Jesus disse isso? Ou seja, é como se Jesus está dizendo assim, não imaginem que porque vocês vão à igreja, porque vocês me confessaram como Senhor e Salvador, e porque vocês acreditam que eu sou Deus, que a sua vida tem que ser mil maravilhas. Que o fato de eu ser Deus não seja motivo para você se decepcionar comigo. Que o fato de eu ser Deus não seja motivo para você tropeçar questionando a minha divindade por não ter feito aquilo que você queria que eu fizesse. É como se Jesus estivesse dizendo essas coisas. Apesar de tudo, irmãos, apesar de nós, às vezes, criarmos expectativas de que Deus faça alguma coisa e Deus não faz, não altera quem Deus é. Ele continua sendo Deus. Existe até um hino que diz, né, que se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Ele é imutável. O fato das coisas que eu espero que ele faça por mim não sejam realizadas, não altera quem ele é. Nós aprendemos com João que a resposta para nossas frustrações estão em um só lugar. Só alguém que pode responder de fato a nossa frustração, e esse alguém é Jesus. E essa
resposta que foi dada para João passa muito por aquilo que o próprio João sabia. Se João não conhecesse os escritos do profeta Isaías, essa resposta para ele não faria sentido nenhum. Mas ele conhecia o que estava escrito ali. Será que nós conhecemos Deus o suficiente para entendermos o motivo das coisas não darem certo? Será que quando nós criamos alguma ideia sobre alguma coisa, ou quando nós mudamos o rumo para fazer alguma coisa diferente, e isso não dá certo? Por exemplo, eu tenho um emprego instável, não tenho um salário tão alto, mas surge uma oportunidade de eu ganhar o dobro do que eu ganho. Mas eu vou precisar mentir para alguém. Vou precisar enganar meus clientes. E essa mudança de emprego não dá certo. Será que eu sei? Será que quando eu olho para o motivo disso não ter dado certo, eu entendo por que isso não deu certo? João, ele sabia, ele conhecia os escritos. Por isso que essa resposta de Jesus fez sentido para João. Sanou as suas dúvidas. João buscou uma resposta para a sua expectativa não atendida. Ele não se isolou. Ele não deu uma desculpa e não culpou ninguém. Ao nosso redor, nos nossos dias, nós vamos ver que as expectativas que não são atendidas hoje, elas são sempre uma busca por culpados. Quando, por exemplo, um governo onde a nossa expectativa é depositada vai mal das pernas, nós não culpamos o governo. Nós culpamos a mídia, culpamos a oposição, culpamos a economia. Nós não vamos culpar que o alvo da nossa expectativa falhou. A gente prefere achar um culpado para isso. Nós acabamos por confundir, de certa forma, a frustração, a busca por entender o motivo por que aquilo não está sendo como eu imaginava que seria, com o vitimismo. A frustração hoje das pessoas, ela tem colocado as pessoas como vítima. Elas não querem entender o erro da sua esperança equivocada. Elas não querem entender isso. Elas querem achar um culpado. Quando as expectativas que as pessoas depositam em coisas terrenas ou coisas passageiras e elas não são atendidas, elas não querem entender o porquê não deu certo, ou porquê que essas expectativas não foram atendidas. Elas querem achar um culpado. Nos nossos dias, onde o individualismo tem gerado inúmeras expectativas individualistas e frustrações coletivas. Quando nós não conseguimos fazer uma poupança, um pé de meia, guardar um dinheiro, a culpa vai recair em quem? No aumento que eu não tive, na alta do imposto, na alta dos impostos, tudo está caro, eu não consigo guardar dinheiro. Essas coisas também são verdades, a gente não pode negar isso. Mas também nós precisamos considerar que falta planejamento para nós. Você já abriu seu guarda-roupa? Já olhou a quantidade de roupas que você tem? Certamente você tem a quantidade necessária de roupas para usar uma por dia do mês sem repetir. Será que nós precisamos disso tudo? Será que nós não conseguimos poupar porque as coisas estão caras ou porque nós gastamos com coisas desnecessárias? Será que nós precisamos ter o carro do ano? Será que nós precisamos ter aquela casa luxuosa? Será que nós precisamos fazer aquela viagem cara? E aí depois a gente fala que a gente não conseguiu poupar por culpa de um monte de coisa. Não é porque eu planejei errado. É porque, sei lá, eu gastei demais aqui? Não gastei demais em lugar nenhum. Eu gastei o que eu tinha que gastar. A culpa é do preço da gasolina. Nós não procuramos entender aonde nós erramos. Nós preferimos achar um culpado. Quando o desempenho escolar das nossas crianças não entende as nossas expectativas, o que é feito geralmente? A culpa é dos coleguinhas que não têm uma família tão boa. A culpa é da escola. A culpa é da professora. Mas por que os pais não assumem a sua responsabilidade também na educação dos filhos?
Por que muitos pais, infelizmente, não se preocupam em sequer abrir o caderno do filho para ver o que o filho está aprendendo? Os pais acham que é a escola que tem que formar um cidadão moral, íntegro e honesto. E não é. Essa atribuição é dos pais. O professor está ali para ensinar a ler e escrever. Quem vai ensinar valores para as crianças são os pais. Isso se aprende dentro de casa. E aí passa muito pelo que eu falei lá no começo. Se nós achamos que nossos filhos são perfeitos e não têm pecados, nós não vamos ensinar, nós não vamos corrigir, nós vamos delegar, vamos terceirizar. A forma como nós lidamos com frustrações nas nossas expectativas não atendidas se transformam em caça às bruxas, caça por culpados. Nós não calculamos as nossas expectativas. Nós não calculamos as coisas que nós projetamos fazer. Quem entra em um relacionamento não calcula como que é um relacionamento, como que é a vida a dois, como que é administrar uma casa, ter responsabilidade sobre cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Se cria um mundo de fantasias. E no primeiro problema que o relacionamento tiver, troca. Não vai ver onde você errou. Põe a culpa no outro e vai viver a sua vida. É isso que nós temos visto por aí. As pessoas criam uma expectativa sobre relacionamentos fantasiosa. E quando as coisas dão errado, troca. Isso acontece com o emprego. Se o seu emprego está ruim, troque, procure outro. E muitas vezes isso é motivado por uma expectativa de um melhor salário, trabalhar menos, ter mais dias de folga. E nós criamos essa expectativa e não calculamos de maneira adequada. E lá se vai a pessoa trocar de emprego. O emprego dos sonhos. Passa 2 meses, aquele emprego é o pior emprego do mundo. Pagava mais? Pagava. Mas eu não tinha paz. As pessoas não me respeitavam. Eu tinha que fazer práticas inadequadas, porque eu não calculei. Eu só tive uma expectativa momentânea. Eu vou ganhar mais, isso basta. Até que ponto ganhar mais vale a pena? É como se você estivesse colocando um preço em você. Você se sujeitaria por qualquer coisa por um salário maior? É a mesma coisa. E aí nós vamos colocar a culpa no lugar. Ah, mas o lugar que é ruim. O lugar que não presta. O fulano que não me respeitava. A culpa não é minha, que não calculei, não procurei saber como que funciona a empresa, como que são os valores da empresa, o que a empresa pensa. Eu não procurei saber nada disso, eu só procurei saber do salário. E aí eu fiz essa troca e a culpa não é minha, a culpa é do outro. Mas aí você vai chegar nessa empresa e você vai ver que tem funcionário de 10, 15, 20 anos lá. Será que o problema realmente era a empresa? Será que essas pessoas que estão lá calcularam o preço de estar lá e aceitam viver daquela forma? E de repente você não calculou e chegou lá e assustou? Então o problema está em nós não procurarmos saber aonde nós estamos errando. Não procurarmos saber se as nossas expectativas são legítimas, são corretas, são justas, glorificam a Deus, tem Cristo no centro. Nós temos procurado culpados pelas expectativas não atendidas. João, embora tivesse uma expectativa errada quanto ao Messias, ele buscou uma resposta. Ele não se fechou e morreu com aquilo. Ele procurou entender o seu erro, se o erro partiu dele, e certamente isso lhe deu paz. Quando ele entendeu que a sua expectativa estava errada, que a culpa não era de Jesus por ele estar preso, mas que a frustração dele era motivo de uma expectativa errada, ele teve paz. E quais são as nossas expectativas para o ano que vai se iniciar? Será que nós já nos perguntamos se as expectativas que nós tivemos em 2019, porque 2019 começou um dia também, irmãos. Ninguém nasceu em 2019 aqui, dá para ver, né? Talvez alguns, acho que estão lá em cima. Mas a grande maioria aqui não nasceu em 2019.
Então nós projetamos coisas para 2019 e algumas coisas com certeza não deram certo. E o que nós fizemos? Nós procuramos saber se nós planejamos errado, se nós tivemos uma expectativa errada, ou nós estamos procurando culpados. Será? Será que de repente aquela coisa que eu tanto esperava se tornou uma idolatria na minha vida? Será que eu pensei mais naquilo que eu tanto planejei do que em glorificar a Deus? Será que eu orei mais a Deus pedindo aquilo que eu tanto queria do que agradecendo por aquilo que eu já tenho? Será que o motivo das minhas orações esse ano não foi glorificar a Deus, mas foi pedir aquilo que eu tinha tanto planejado? Será que nós nos perguntamos isso? Porque quando chega no fim do ano é tudo muito bonito. A gente vê a retrospectiva, que é um circo de horror, né? E a gente planeja o próximo ano. A gente faz listinha, o primeiro item, emagrecer, fazer caminhada. Aí faz 2 semanas, aí chove e nunca mais vai. Então, o ano nosso sempre começa com planos e expectativas. Todos os nossos anos. Eu vou me dedicar mais aos estudos. Vou me dedicar mais aos meus filhos, à minha família. Todos nós começamos os nossos anos planejando alguma coisa. Mas quando as coisas não dão certo, nós procuramos culpados ou procuramos entender por que as coisas não deram certo? O significado da palavra expectativa no dicionário da língua portuguesa é a seguinte: situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Nós precisamos ter expectativas. Elas não são um erro, mas precisamos olhar para o alto. Aqui nós iremos nos frustrar com pessoas, nós seremos decepcionados por pessoas, teremos dias de frustração, teremos dias de dor, teremos expectativas que são legítimas, que nós oramos, que nós pedimos para Deus, mas que elas não vão acontecer. Isso vai acontecer conosco. Às vezes a gente planeja uma coisa, que nem quando nós estamos vendo uma casa. Ai, Senhor, eu quero tanto aquela casa. Aí parece que tudo caminha para não dar certo. E aí a gente chora, fica triste, reclama. Aí daqui a pouco Deus vai lá e essa aqui que eu tenho para você. E parece que a gente nunca viu outra casa na vida. Nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que as expectativas não sejam atendidas, ainda assim Deus estará conosco. Em 2020, mesmo que todos os seus planos deem errado, nenhum dos planos de Deus serão frustrados. É isso que nós devemos nos apegar. Nós devemos ter expectativas na eternidade. Devemos, onde nós estaremos juntos, adoraremos o Senhor em uma só voz. O ano está terminando e com ele um novo ano se inicia, e a única expectativa que nós teremos e que nunca será frustrada é a eternidade. Essa não tem como frustrar. Que um dia nós estaremos cantando juntos. E para que nós tivéssemos direito a ter essa expectativa, o Filho de Deus ele veio ao mundo já sabendo o que esperava. Já sabendo todas as respostas. Já sabendo que ele nasceria para salvar homens e mulheres cheios de expectativas erradas. E que essa salvação passaria pela sua morte. João, quando esteve preso, ele foi visitado pelos seus discípulos. Jesus foi traído por um, negado por outro e abandonado por todos, até pelo Pai. Quando João teve dúvida, prontamente ele foi respondido. Mas Jesus, quando perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi respondido. Ele não teve resposta alguma. Mas, passado 3 dias, ele ressuscitou e voltou à vida. E ele deve ser o alvo da nossa expectativa.
o dia que nos encontraremos e viveremos com Ele por todos os dias. Nós devemos esperar um 2020 melhor? Devemos. Devemos fazer planos? Devemos. Devemos fazer uma lista? Devemos. Mas devemos orar também. E devemos saber que nossa maior expectativa não é as coisas que nós teremos aqui nessa terra, são as coisas que nós já temos, que foi a salvação conquistada na cruz. Se nessa noite você está aqui e de repente olha para você e se vê sem expectativa, talvez as expectativas de 2019 não foram atendidas, eu tive um ano tão difícil, eu perdi pessoas, eu perdi emprego, eu não consegui coisas que eu tinha planejado. Talvez eu não consegui ter um filho, não consegui me casar, não consegui comprar minha casa. Talvez você se veja tão sem esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. A nossa esperança maior está na vinda de Cristo. Está no dia que nos encontraremos com Ele. Quando nós lemos o Salmo que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso significa que tudo que nós precisamos ter, nós já temos. Ter expectativas é bom. Isso nos motiva, nos move, não é errado. Nós precisamos olhar para Cristo. A nossa expectativa maior deve estar nele, na obra dele, para que nós possamos viver em paz, alegres, independente de qualquer circunstância, e acreditar que todos os planos dele para nós nunca serão frustrados. É isso que nós devemos crer nessa noite. Vamos orar?